Pois é, Luca, e você citando os Estados Unidos, né, o presidente Donald Trump recebeu seu estrategista, o Steve Bannon, para um almoço na Casa Branca ontem, e no encontro ocorreu após, né, Bannon criticar, inclusive, publicamente o possível envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã. Quais detalhes você tem sobre esse encontro e essas falas também que foram repercutidas entre eles? Olha, David, isso personifica exatamente o dilema vivido por Donald Trump. Afinal, Steve Bannon foi o estrategista de Donald Trump nas suas duas campanhas vitoriosas, tanto em 2016 quanto em 2024. É alguém ligado com a ala supernacionalista, com a ala chamada de MAGA, né, do Make America Great Again, e aqueles que são vistos como isolacionistas, que acham que os Estados Unidos devem seguir um caminho olhando para os seus próprios problemas, focando na questão da imigração, focando nas questões dos costumes e abandonar um pouco essa postura de xerife do mundo. O que acontece em outros continentes, ainda mais a muitos quilômetros de distância, como é o caso da Ucrânia, no leste europeu, ou o caso de Israel e Irã, não deve ter a participação dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vemos que tem aquela ala dos republicanos históricos, como foi o George W. Bush, o George H. Bush, né, o pai do George Bush, o Ronald Reagan, entre outros, que acham que os Estados Unidos devem sim participar como uma das potências do mundo democrático para intervir quando for necessário. Então é uma quebra de braço dentro do próprio partido. Steve Bannon representa aquilo que muitos americanos pensam, esses americanos da vertente do MAGA, da vertente nacionalista, que acham que seria um grande erro os Estados Unidos embarcarem em mais uma guerra, e a reunião foi às portas fechadas, não sabemos exatamente o que foi discutido, mas ele disse que o Donald Trump não pode se esquecer do desastre que foi o Iraque para George Bush, né? A intervenção no Iraque, sem autorização da ONU, também iniciada por uma suposta informação das inteligências que Saddam Hussein estava com armas de destruição em massa, e isso nunca foi comprovado. Isso acabou fazendo com que o regime caísse, o Iraque caísse também em grande instabilidade, o Irã aproveitasse esse espaço dentro dos xiitas iraquianos para crescer a sua influência também dentro do Iraque. Até hoje há milícias xiitas que atuam dentro do Iraque, e isso acabou com a credibilidade dos Estados Unidos em toda essa região. Ele diz que esse exemplo não pode ser esquecido antes da tomada de uma decisão, por mais que os conflitos sejam diferentes. A gente tem aqui um embasamento maior sobre o programa nuclear iraniano do que tinham os americanos sobre as armas de destruição em massa de Saddam. De qualquer maneira, é uma intervenção estrangeira de uma megapotência em um país estrangeiro, e isso, obviamente, que causaria grande tumulto geopolítico, diplomático e também interno para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump sabe que precisa manter essa base de sustentação eleitoral que o elegeu ano passado, ainda mais estando apenas nos primeiros 6 meses do seu governo. Então ele não pode cometer um erro tão grande logo no primeiro quarto do seu governo, que seria extremamente complicado para suas ambições futuras de aprovação de questões do Congresso, no Senado, e também manter-se forte com o Partido Republicano sempre nas suas mãos, ao contrário dos republicanos históricos. Vamos ver qual será a decisão dele, mas há uma pressão de dois lados para o presidente estadunidense para ver o que de fato irá acontecer. Pois é, e o Renato Dorgan também tem uma questão que ele quer perguntar para você. Luca, muita gente fala ali que essa volta do Trump para cogitar ajudar o próprio Israel, né, para ajudar Israel, seria ali que o Netanyahu tenha colocado para ele que existe a oportunidade de derrubar o regime dos ayatolás. Derrubando o regime dos ayatolás, você seca o Hezbollah. Secando o Hezbollah, a Síria está resolvida lá com a Jihad, foi muito financiada ali pelos Estados Unidos, junto com a Arábia Saudita. A Palestina está dominada ali, e daí o Hezbollah secaria e o Líbano estaria ali, voltaria para a realidade de 20 anos atrás. Existe isso, e qual é o papel da Arábia Saudita nesse jogo, né? Os países do Golfo, muita gente fala ali que para eles seria muito para a Arábia Saudita e para o Dubai, Emirados Árabes, seria muito interessante também a queda do regime dos ayatolás, né? Como que você vê isso?
Antes do Luca trazer... Luca, claro. Só um minutinho. Antes de você trazer a questão, é que a gente também vai se despedir para a rádio daqui a pouquinho, para o pessoal acompanhar o jogo, com o Mundial de Clubes. Inclusive, algumas pessoas aqui na mesa estão ansiosas em relação ao Mundial, porque, claro que tem muitos brasileiros torcendo pelos times, né? Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, todos esses que estão no Real Madrid. Não é brasileiro. O Rodolfo já quer trazer a questão aqui para o Real Madrid, né? A piada não pode acabar, meu amigo. A piada do Palmeiras não pode acabar. Pois é, então para você que está acompanhando Linha de Frente pela rádio, vocês ficam agora com o jogo entre Flamengo e o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes. Agora sim, nós vamos trazer a informação com o Luca Bassani, né? A questão aqui levantada pelo nosso Dorgan, que fez essa pergunta em relação ao Donald Trump, e eu gostaria que o Luca então respondesse. Claro, o Dorgan levantou duas questões extremamente importantes. A primeira é que Donald Trump, quando tem como é uma pessoa muito ambiciosa, ele só embarca naquelas questões onde há grande probabilidade de sucesso. Então, no caso da Ucrânia, por que ele abandonou a Ucrânia de vez? Porque ele sabe que a chance da Ucrânia vencer a Rússia é muito pequena. O Vladimir Putin já venceu essa guerra no aspecto territorial. A gente consegue observar isso. Em relação ao conflito em Israel e Irã, a probabilidade de vitória israelense, pelo menos pela supremacia militar, é maior. Só que uma vitória, o que ela significa? A vitória seria talvez acabar com o programa de mísseis, seria acabar com o programa nuclear, ou seria a vitória definitiva, né, o endgame, que eles chamam, que é o fim do regime dos ayatollahs? Há uma possibilidade, mas isso não acontece apenas por uma imposição militar. A gente sabe que Israel e os Estados Unidos são muito fortes, eles poderiam bombardear o Irã, fazer uma intervenção por lá, mas é algo que precisa vir da população iraniana, porque a gente está falando de um país de 90 milhões de pessoas. Não dá para você ter uma mudança de governo de maneira tão abrupta sem o apoio popular. Então é algo mais complexo e é algo que também o presidente Trump gostaria de ter no seu currículo. Olha, o presidente americano, depois de 50 anos que conseguiu acabar com o regime dos ayatollahs depois de tantas tentativas, mas precisa ter uma porcentagem de sucesso maior, na minha opinião, para que ele possa embarcar nessa de uma vez por todas. Em relação a outra pergunta sobre os países árabes, sobretudo a Arábia Saudita, é bom a gente dizer que há um antagonismo muito grande, tanto no aspecto da projeção do poder regional, quanto no aspecto religioso. Afinal, a gente está falando de países árabes majoritariamente sunitas, que é quase a vertente do islamismo que engloba 90% dos islâmicos do mundo, enquanto que o Irã é um país majoritariamente persa, xiita. Então há uma questão doutrinária, ideológica, teológica contraditória. Fora isso, a gente sabe que tem os dois países que são muito ricos, produtores de petróleo e de gás, cada um com seus respectivos aliados. A Arábia Saudita, um aliado de longa data dos Estados Unidos, e o Irã, aliado circunstancial da Rússia e da China. Então há esse choque de projeção de poder. Obviamente que é do interesse da Arábia Saudita e dos demais países do Golfo, Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, que haja uma mudança de regime e que seja um país alinhado também aos seus próprios interesses. Mas nós sabemos que uma guerra prolongada nessa região poderia acabar afetando economicamente de forma muito grande estes países citados, porque todos eles são grandes produtores de petróleo e dependem daquela rota pelo Estreito de Hormuz, controlada pelo Irã, para poder exportar as suas mercadorias. Então eles gostariam de ver uma mudança de regime para eles poderem projetar o seu poder e também dialogar melhor com os persas, mas ao mesmo tempo, qual será o custo até que isso aconteça? Poderá custar vários bilhões de dólares por dia na exportação do petróleo. Exatamente isso. Inclusive, eu preparei uma reportagem que será exibida hoje no Jornal Jovem Pan sobre o Estreito de Hormuz, a importância dele, né? Porque há esse temor de fechamento desse importante acesso para que haja o escoamento não só do petróleo, mas também de outros componentes energéticos. Então, a preocupação é justamente essa, até com uma possibilidade do Irã arrumar um conflito com os países vizinhos que também utilizam o Estreito de Hormuz. Mas eu vou passar a palavra para o Túlio Nassa para fazer a próxima pergunta. Boa tarde, Luca. Minha pergunta vai no seguinte sentido. Projetar a entrada dos Estados Unidos ou não nesse conflito, eu acredito que tem um movimento do xadrez aí muito complicado e próximo de acontecer. Qual seja?
é a instalação de Fordow, né? Essa instalação nuclear iraniana que fica a 90 metros abaixo do solo. E, segundo os especialistas dizem, Israel não tem armamento suficiente para poder explodir essa estação. Só os Estados Unidos o teria. Muito bem, então para acabar com esse conflito, na ótica de Israel, né, que seria acabar com a ameaça nuclear e não escalar para uma coisa muito maior, seria necessário então eliminar essa estação e para isso seria necessário o ingresso dos Estados Unidos. Então não parece que nós estamos aí numa corda bamba nesse momento entre os Estados Unidos ter ou não um motivo forte para poder ingressar e acabar com esse conflito? Esse não seria um motivo relevante nesse momento? Como você vê essa questão, Luca? É extremamente relevante. Boa tarde também a você, Túlio, por conta de nós termos aquela pergunta, né? O que significa vencer? Que Israel conseguiu causar mais perdas ao Irã do que o Irã a Israel? Isso é óbvio, nós é só olharmos o número de mortos, a proporção é de 1 para 10 praticamente, né? A cada 1 israelense, 10 iranianos morreram, e também as partes militares, né? As instalações militares, o corpo militar, altos comandantes, generais, almirantes, também outras pessoas importantes no círculo próximo do Ayatollah, todos eles foram assassinados. A gente vê que essa guerra, se nós tivéssemos que hoje falar quem é o vencedor, é Israel, mas a gente sabe que para que o trabalho seja concluído na visão israelense, seria necessário que essa instalação muito bem mencionada por você, de Fordow, fosse eliminada. Qual que é o problema? 90 metros de profundidade e apenas os Estados Unidos têm a arma que consegue penetrar essa profundidade, a GBU-57, que pesa 13 toneladas, e também só os Estados Unidos têm a aeronave, a B-2, que consegue carregar essa bomba. Então, não é apenas os Estados Unidos concederem uma bomba para Israel e Israel faz lá o trabalho. Não, precisaria ser uma aeronave norte-americana. E aí envolve exatamente a decisão direta do presidente Donald Trump de participar desta guerra. Mas aí temos as possibilidades. Essa operação poderia ser bem sucedida, como está, inclusive, a muitos metros abaixo da terra. Segundo especialistas em física nuclear, não haveria um grande desastre atômico, mas, obviamente, que poderia afetar o meio ambiente e isso repercutir de forma muito negativa. A outra questão é nós não sabemos se Fordow é a única instalação subterrânea nesta profundidade que o Irã tem. Inclusive, Fordow foi descoberta há cerca de 10 anos e já estava sendo desenvolvida por muitas outras décadas, o que nos garante que não há outra instalação como essa em outra localidade que também pode ser utilizada com as centrífugas nucleares para enriquecer o urânio. Essa é a grande questão. Por isso mesmo que Donald Trump acredita, na visão dele, que a vitória total seria uma mudança de regime, colocar alguém que fosse próximo dos Estados Unidos e seus interesses, mas não há garantia que isso vai acontecer. Vale, inclusive, pegando um gancho dado pelo Renato Dorgan, o que garante que a saída dos ayatollahs vai significar um governo mais democrático ou melhor? É só a gente olhar no próprio Afeganistão, a guerra, né, que iniciada pela União Soviética, mas depois tem a Mujahideen e o desenvolvimento do Talibã. Os americanos entram, conseguem colocar um certo governo, mas depois de um tempo o Talibã volta, e ainda com maior ferocidade, oprimindo ainda mais as mulheres. Na Líbia, a mesma coisa. Muammar Gaddafi era um ditador sanguinário, mas agora a Líbia vive um cenário de guerra civil há 10 anos, com 2 governos paralelos e com várias violações dos direitos humanos. Então, essa é uma questão muito relevante. O ponto de não sabermos quem ocupará a cadeira em Teherã caso os ayatollahs não estejam mais lá. A mudança pode ser para melhor? Obviamente que pode, mas também pode ser para pior, e a comunidade internacional e os países ao entorno têm que estar preparados para isso, esse grande grau de imprevisibilidade envolvendo uma guerra naquela região do mundo. Exatamente. Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa, trazendo todos os detalhes sobre essa reunião. Daqui a pouquinho, no fim do programa, a gente volta a conversar, porque ainda tem muitas atualizações. Claro que, né, os olhos do mundo estão voltados realmente ao Oriente Médio e essas conversas, esses diálogos que estão acontecendo. Luca, por enquanto, muito obrigado pelas suas informações.